Olá, gente. Vamos para mais uma aula de Química. Estão lembrados que a gente estudou na aula passada dispersões? Dispersões nada mais é do que uma mistura. As dispersões são classificadas de acordo com o tamanho das partículas. Partículas menores do que 1 nanômetro serão soluções. Partículas entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros serão colóides. E maiores do que 1 nanômetro, 1000 nanômetros, quer dizer, serão suspensão. Vamos estudar na aula de hoje a parte de soluções, principalmente na classificação. Esse assunto é bastante importante para o curso de Química do segundo ano. Vocês estão lembrados do que é uma solução? Solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Lembrando que solução é uma dispersão, né? E uma dispersão vai ter uma parte em menor quantidade, que é chamada de disperso, em maior quantidade, dispersante. Quando se trata em solução, o disperso recebe um nome especial, de soluto, e o dispersante de solvente. Aqui está a definição, né? Disperso na solução se chama soluto e está em menor quantidade. O dispersante na solução se chama solvente, está em maior quantidade. Guarde muito bem esse termo, soluto e solvente. Vamos para a classificação das soluções agora, começando aqui pelo quanto ao estado de agregação da matéria. O estado de agregação nada mais é do que o estado físico da solução. A solução pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Um exemplo de solução totalmente sólida seria as ligas metálicas. Vou dar um exemplo para você aqui do ouro 18 quilates. É uma mistura de ouro, 75% de ouro e 25% de prata. Também tem um exemplo aqui também, é o latão, que é aquelas latas de refrigerante. Aqui a gente vai ter pelo menos 50% de cobre e um valor variável, né, de zinco, entre 5 e 45% de zinco. Além disso, tem outro exemplo bastante importante também de ligas metálicas, é o aço, que é uma mistura de ferro com carbono. As soluções líquidas são a mais comum no nosso dia a dia, né? A gente tem um exemplo aqui, o vinagre, o álcool etílico, suco, tem diversos exemplos de soluções líquidas. No estado, um detalhe aqui, a gente vai trabalhar principalmente solução no estado aquoso, né? O que significa esse aquoso? Uma solução aquosa. Solução aquosa nada mais é uma solução onde o solvente é a água, certo? Por que a água, pessoal? A maioria das soluções que a gente vai trabalhar, o solvente é a água, porque é o solvente mais barato e mais comum no planeta Terra. Vamos agora para o exemplo de solução gasosa. O exemplo de solução gasosa é o ar atmosférico. Você sabe que o ar atmosférico da gente é constituído de nitrogênio, oxigênio e outros gases aqui que eu vou botar como hidrogênio. O nitrogênio na atmosfera é em torno de 78%, o oxigênio em torno de 21% e os demais gases ficam em torno de 1%. Lembrando que toda mistura gasosa vai ser uma solução, vai ser uma mistura homogênea. Aí eu pergunto a vocês, entre o nitrogênio e o oxigênio e os outros gases, qual seria o solvente? Aquela substância que está maior quantidade. No caso aqui, seria o nitrogênio. Esse aqui seria o solvente. Professor, eu estou vendo aí que vai ter mais de um soluto. É possível? Lógico que é possível. É possível ter mais de um soluto. Porém, não é possível ter mais de um solvente.
Opa, voltando aqui para a classificação, vamos estudar agora a classificação de acordo com a natureza do soluto. O soluto pode ser molecular ou iônico. Quando é molecular, a gente está lembrado que é uma ligação covalente. É uma ligação que ocorre o compartilhamento de elétrons entre ametal, geralmente entre ametal e ametal. Também pode ter o hidrogênio aí, né? E uma ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. A diferença principal entre um e outra é que aqui ocorre o compartilhamento. Eles vão dividir os elétrons da ligação, né? Aqui, a ligação iônica, o metal vai doar o elétron para o ametal. O soluto molecular, ele é incapaz, quando em solução aquosa, estou falando aqui dissolvido em água, tá certo? Ele é incapaz de conduzir corrente elétrica. E o soluto iônico, vou botar aqui, ó, dissolvido em água, hein? Todos os dois aqui vão estar dissolvidos em água. O soluto iônico é capaz de conduzir corrente elétrica. Agora a gente entra numa nova classificação de soluções. É de acordo com a capacidade de conduzir ou não corrente elétrica. A solução é classificada como não eletrolítica quando ela é incapaz de conduzir corrente elétrica. E ela é classificada como eletrolítica quando é capaz de conduzir corrente elétrica. Vamos ver aqui. Observe essa equação. Aqui eu vou ter o reagente. Depois da seta aqui eu vou ter o produto. A mesma coisa aqui, ó, reagente e produto. A glicose, a gente sabe que ela se dissolve na água, né? Ou seja, formando uma solução aquosa de glicose. Aquosa, uma solução de açúcar e água, tá certo? O sal também, ele se dissolve na água, mas a diferença aqui é que o sal, ele forma íons, que é esses elementos aqui com cargas, no caso o sódio e o cloro. E já no caso da açúcar, que é um soluto molecular, ele não produz carga. A carga dele aqui é zero. O que isso acarreta? Vamos ver aqui o exemplo. Observa aqui, primeiro, da solução iônica, né? Aqui é uma solução iônica. Aqui eu vou ter o NaCl dissolvido em água. Como ele tem íons, ela é espécie química carregada, tanto positivamente como negativamente, eles são capazes de conduzir o elétron desse fio para o outro fio aqui, ó. Isso só é possível porque esses elementos aqui possuem carga. Já no caso da substância molecular, né, soluto molecular, como ele não possui carga, ele não consegue transferir o elétron para o outro lado do fio, ou seja, ele não conduz a corrente elétrica. Isso acarreta que, se eu ligar uma lâmpada com a pilha aqui, botar os dois fios separados na solução, ele não vai conseguir acender a lâmpada, ou seja, fechar o circuito. Já nesse caso aqui, onde a solução que contém íons, ele é capaz de fechar o circuito, ou seja, conduzir o elétron até o outro lado do fio, assim ligando a lâmpada. Um detalhe aqui, ó, a gente viu que o açúcar é um soluto molecular, né? A água, que é o solvente, a água também é molecular. Por que é molecular, professor? Porque é constituído de ligações covalentes, tá certo? Vamos ver um vídeo aqui para ficar mais claro. Ó, estão utilizando água destilada. Água destilada é água 100% pura. Observe que a água não conduz corrente elétrica, porque é uma molécula.
Tanto o açúcar como o sal é solúvel em água, né? Agora vai fazer o teste. O fio vai conduzir corrente elétrica. Na água não conduz corrente elétrica. Na açúcar também não conduz. Mas já no sal conduz corrente elétrica. Como a gente viu no exemplo. Bom, só um detalhe aqui, né? Que a gente viu que água destilada é água pura, né? Água da torneira é água pura? Não. Água da torneira a gente sabe que tem íons de sais, tem cloro, tem diversos íons dentro da água. Então não é água pura. A água da torneira provavelmente deve conduzir corrente elétrica. A gente já estudou sobre a natureza do soluto. Agora vamos aprender a classificação de acordo com a proporção do soluto. Quando eu falo em proporção de soluto, eu tenho que falar de concentração. Concentração nada mais é do que a relação da quantidade de soluto dissolvido no solvente. É uma relação quantitativa, né? Vamos usar aqui o exemplo. Vocês já tomaram um café, né? A gente fala café fraco. Ou seja, tem pouco café para muita água, né? Quando isso acontece, a gente chama de... Quando a gente fala o café fraco, é sinônimo na química de diluído. Quando a gente fala que o café é forte, é sinônimo de concentrado. Vamos supor que o café é o soluto e o solvente é a água. Quando a gente toma um café fraco, a gente sente mais gosto de água do que café, né? Sente um gosto ralo, né, de café. Então, tem pouca concentração do soluto e vai ser diluído. Quando a gente toma um café forte, a gente sente um gosto bastante característico de café, né? Então, ele vai ter bastante soluto, que no caso é o café. Aqui está a definição, né? Diluído é quando tem pequenas quantidades de soluto dissolvido no solvente. Já concentrado tem uma porção significativa de soluto dissolvido no solvente. Para vocês terem ideia como é que é essa proporção, vamos ver aqui na figura. Essa solução aqui, ó, é mais concentrada do que essa outra. Vamos supor que eu pego aqui uma gota de cada uma dessa solução e amplio aqui, ó. Essas partículas de esfera é o soluto e esse azul mais claro aqui é o solvente, ou seja, a água, né? Observe, na solução mais concentrada eu vou ter mais partículas na gota de água em comparação à mais diluída aqui, ó. Vou ter menos partículas. E outra maneira de classificar também uma solução quando é mais concentrada e menos concentrada, ou seja, diluída, é observando a cor. Observe, esse azul aqui é mais claro do que esse outro aqui, né? Ou seja, pela cor eu consigo classificar qual é a solução mais concentrada ou não. Visualmente, essa aqui é mais concentrada do que essa outra. Quando eu vejo assim só pelo olhar, eu chamo essa análise qualitativa. Vou botar aqui, ó. Qualitativa. Estou vendo alguma qualidade da solução, como aqui no exemplo do café, né? Observe que essa cor aqui está mais clara, né? Então o café é mais fraco. Essa cor aqui está mais escura, o café é mais concentrado. Estou olhando a qualidade, essa qualidade é a cor da solução. Quando eu me refiro a números, quantidade exata, essa análise vai ser quantitativa. Estou vendo quantidade. Por exemplo, nesse café diluído aqui, eu só usei 3 gramas de café solúvel. Já nesse outro concentrado, eu usei 9 gramas de café solúvel. Ou seja, numericamente, eu vejo que esse aqui é mais concentrado do que esse. Como eu estou vendo através de número, vai ser quantitativo. Quando eu estou vendo alguma característica da solução, como a cor, vai ser qualitativo, de qualidade, tá certo? E por fim, vamos estudar agora a solubilidade do soluto.
Antes de falar de solubilidade, da classificação de acordo com a solubilidade, a gente tem que entender o que é o coeficiente de solubilidade, representado aqui por essa letra CS, abreviação. Nada mais é do que a capacidade máxima do soluto em se dissolver uma quantidade fixa do solvente, numa determinada temperatura e pressão. Professor, o senhor falou tanto que é dissolver. O que danado é dissolver? Dissolver nada mais é do que o ato de misturar, tá certo? Dissolver, dissociar, dissociação são tudo sinônimos. Vamos ver aqui como o cloreto de sódio se dissolve. O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água e os íons Na+ e Cl-, que formam o retículo cristalino do cloreto de sódio. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. Bom, gente, vamos ver aqui na figura. Na molécula de água, a gente sabe que ela faz ligações covalentes, mais precisamente ponte de hidrogênio, né? Aqui eu vou ter o hidrogênio, aqui eu vou ter o oxigênio, aqui eu vou ter outro hidrogênio, né? O oxigênio é muito eletronegativo em comparação ao hidrogênio, né? Então ele vai puxar a densidade eletrônica do hidrogênio para si, né? Ganhando carga parcialmente negativa. Já o hidrogênio, como perder um pouco dessa densidade eletrônica, ele vai adquirir carga parcialmente positiva. Ou seja, a ligação covalente está polarizada. Nada mais é do que essas cargas aparentes. Não confunda carga aparente com carga real, né? Como é o caso aqui do sódio, ele possui uma carga positiva e o cloreto ele vai ter uma carga completa negativa. Nesse exemplo aqui são cargas parciais. Observe, aqui a estrutura cristalina é o retículo cristalino do cloreto de sódio. Nada mais é a maneira que ele se organiza no espaço, tá certo? Observe que o oxigênio, que tem carga parcial negativa, ele vai ter interação, vai ter interesse aqui no sódio, que tem carga positiva. Observe, o oxigênio virado para o sódio. É uma interação de afinidade eletrônica, né? Positivo atrai o negativo e vice-versa. Aqui o hidrogênio, que tem carga parcial positiva, ele vai ser atraído pela carga negativa do cloro. Observe, a molécula de água aqui está retirando os íons do cloreto de sódio. Esse processo de retirada a gente chama de dissociação, ou dissolver, né? Está dissolvendo o cloreto de sódio. Quando a molécula de água envolve os íons, a gente chama esse processo aqui de solvatação. Professor, tem alguma diferença em dissolver e a solvatação? Tem sim. Dissolver, eu estou separando os íons do retículo cristalino do sal, né? Já aqui, a solvatação, ele impede que o íon cloreto se ligue novamente com o íon de sódio. Essa é a solvatação. Dissolver é separar os íons, né? Sódio e cloro. Voltando aqui, né? Bom, a gente sabe que o coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima do soluto em se dissolver numa quantidade fixa do solvente. No caso aqui, a gente vai utilizar aqui 100 ml de água. Lembrando que a densidade da água é 1 grama por ml. Ou seja, tanto faz eu falar 1 grama de água ou 1 ml de água. São a mesma coisa. Vamos ver aqui, o sal de cozinha, ele tem capacidade em se dissolver em 100 ml de água 36 gramas. Nessa temperatura aqui, de 20 graus Celsius. Já a açúcar, ela só se dissolve 33 gramas.
Um detalhe aqui, tô. Mudando a substância, que foi no caso aqui, eu mudei o coeficiente de solubilidade, ou seja, o coeficiente de solubilidade depende da natureza do soluto, tá certo? Próximo. Agora sim, a gente já aprendeu o que é o coeficiente de solubilidade, a gente consegue classificar agora a solução de acordo com a sua solubilidade. Para isso, vamos pegar o exemplo aqui do sal de cozinha, né? A 20 graus Celsius, ele tem capacidade de se dissolver 36 gramas em 100 gramas de água, ou 100 ml de água, tanto faz. A gente viu quando eu tenho 100 gramas 36 gramas do cloreto de sódio dissolvido em 100 ml de água a 20 graus Celsius, eu estou exatamente no limite, né? São iguais as concentrações. Tenho 36 gramas e o coeficiente de solubilidade diz que eu consigo dissolver no máximo 36 gramas. Quando isso acontece, eu estou no limite, eu chamo isso de saturação. Estou no limite, eu estou saturado. Então aqui, ó, saturação. Quando eu estou inferior a esse limite, eu chamo de insaturado. Ou seja, eu estou inferior. Eu tenho capacidade de dissolver 36 gramas, quer dizer, e eu tenho só 20 gramas. Ou seja, está inferior ao coeficiente de solubilidade. E quando eu estou superior, eu chamo essa solução de supersaturada. Um exemplo aqui, ó, só consigo dissolver 36. Aqui eu tenho 40. O restante, que eu não consegui dissolver, ele vai formar corpo de fundo, que é essas partículas aqui embaixo, que a gente vai chamar também de precipitado. Que nada mais é do que as partículas de soluto que ficam no fundo do recipiente. Um exemplo disso aqui é quando a gente vai colocar açúcar no café, né? A gente põe sempre muito açúcar, né? Quando a gente toma um café, a gente vê que no final, na xícara, fica o excesso de açúcar. Lá no fundo do recipiente, no caso a xícara. Observa aqui. Quanto de precipitado ficou nesse exemplo? Eu consegui dissolver só quanto aqui, ó? 36. 36 foi dissolvido em 100 ml de água nessa temperatura. Então, o excedente que virou precipitado foi 4 gramas. Juntando 36 com 4, dá 40 gramas. Aqui está a definição, né? De insaturado é quanto a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Observe, quem diz a solubilidade da solução, né, a classificação dele, é o coeficiente de solubilidade. Quando é igual ao coeficiente de solubilidade, eu tenho saturado. Quando é superior, eu vou ter supersaturada, ou então saturada com corpo de fundo. Gente, eu vou falar um negócio aqui, quero que vocês prestem muita atenção. Na prática, supersaturada é diferente de saturada com corpo de fundo. Vamos ver aqui a diferença. A corpo de fundo é quando já tem precipitado, tá certo? Já aparecem essas partículas aqui no fundo do recipiente. A supersaturada é um estado bem instável. Ele é bastante instável. Ele é um momento antes, vamos supor aqui que eu consegui dissolver 40 gramas. Antes de formar o primeiro precipitado, ele estava saturado, né? Mas não tinha formado precipitado. Nesse intervalo curto aí, antes de formar o primeiro precipitado, a gente chama ela de solução supersaturada, que é só nesse intervalo que ainda está além do coeficiente de solubilidade, porém não formou precipitado ainda. Qualquer perturbação no equilíbrio, por exemplo, se eu esfriar ou esquentar, esfriando praticamente, né, vai formar precipitado, aí desencadeia. Aí vai precipitar tudo o que tem que precipitar. Entendeu? Voltando aqui. Bom, a gente já terminou as classificações, né? Vamos agora falar de curva de solubilidade.
curva de solubilidade nada mais é do que a variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Observa aqui, eu estou variando a temperatura e o coeficiente de solubilidade varia junto. Eu vou pegar esses dados aqui, ó, e jogar no gráfico. Observe, ele vai formar uma curva. Essa curva aqui, ó, de vermelho, a gente chama curva de solubilidade. Ok? Vamos para o outro slide falar um pouquinho melhor sobre essa curva. A gente viu que o coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima que o soluto tem em dissolver o solvente, né? Em se dissolver no solvente. E o solvente, esse coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Ele é uma função em razão da temperatura. Observa aqui essa curva de vermelho. Qualquer ponto em cima dessa curva, ele vai estar no limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, vai ser uma solução saturada. Se ele estiver abaixo desse limite de solubilidade, que é o CS, isso aqui é a curva de solubilidade também. Se ele estiver abaixo desse valor, a gente vai chamar de insaturada. Toda solução insaturada é bastante estável. Ou seja, não forma precipitado. E uma solução supersaturada, ela é bastante instável. Ok? Lembrando aqui que essa região de supersaturação fica do lado do coeficiente de solubilidade aqui, ó. Do lado das gramas do coeficiente de solubilidade. Já a parte insaturada fica do lado do eixo da temperatura. Aqui está a definição, né? Em cima da curva, como a gente viu, né? Esses pontos aqui, todos os pontos em cima da curva, é saturado. Abaixo da curva vai ser insaturado, em cima supersaturado. Opa. Aqui estão falando de curva de solubilidade. Vamos falar mais de uma classificação agora, mais uma classificação de solução. A solução pode ser classificada como solução endotérmica ou exotérmica. Endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Exotérmicas são aquelas que liberam calor. Mas vamos ver essa propriedade em relação à curva de solubilidade. Quando eu aumento a temperatura numa solução endotérmica, aumenta a solubilidade. Ou seja, com o aumento da temperatura, eu aumento a solubilidade. Aumentei a temperatura, aumenta a solubilidade. Quando eu aumento a temperatura na solução exotérmica, é aquela que libera calor, desfavorece a solução, né? Ou seja, eu vou diminuir a solubilidade dela com o aumento da temperatura. Vamos ver aqui no gráfico. Observa aqui o sulfato de cério. Ele aqui vai ser exotérmico. Uma solução exotérmica. Já o restante aqui, ó, vai ser uma solução endotérmica. Por que, professor, é endotérmico? Observe. Eu estou aumentando a temperatura aqui, nesse sentido, os gráficos estão aumentando a solubilidade. Aqui representa o aumento de solubilidade. Quando é exotérmica, que é no caso aqui de sulfato de cério, é o único que diminui a solubilidade com o aumento da temperatura. Também tem outro ponto interessante aqui, é quando eu tenho um soluto hidratado. O que é um soluto hidratado? São solutos que contêm moléculas de água junto a ele. Observa aqui. Essas curvas aqui, elas seguem uma tendência, né? Cresce infinitamente aqui. Quando acontece aqui, ó, estou seguindo a tendência da curva. A tendência dela era seguir deste jeito. Aqui já tinha outra tendência. Ou seja, toda vez que eu usar o hidratado
perde uma molécula de água, ou mais de uma, ele altera esse perfil, essa tendência dele. Que eu vou ter uma tendência, que eu vou ter outra tendência, que eu vou ter outra tendência. Mas, apesar dessas três mudanças aqui, o processo ainda continua sendo endotérmico. Mas há outros casos, né? Por exemplo, aqui, do sulfato de sódio decaidratado. Quando ele chegou a essa temperatura aqui, aconteceu o quê? Mudou o perfil. Aqui ele era endotérmico, passou a ser exotérmico. Observe, quando chegou a 32,4 graus, mudou a tendência. O sal hidratado ele tem esse perfil. Às vezes pode continuar na mesma tendência, ou seja, no mesmo tipo de solução exotérmica, e às vezes pode alterar aqui o perfil, né? Passar de endo para iso. Vamos falar agora em solubilidade de gás. A gente viu que em solução endotérmica, a solubilidade da substância diminui com o aumento da temperatura. Os gases são um exemplo clássico de solução exotérmica. Ou seja, quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Só nesse caso aqui, é interessante a gente falar também de pressão, quando a gente está trabalhando com gases. Vamos ver aqui, né? Em geral, os gases são pouco solúveis em líquido. Vamos aqui um exemplo. Quando o dia está muito quente, ou então quando o açude está quase seco, vocês observam que os peixes aqui ficam bem próximo da superfície da água, né? Por que isso acontece? Como a temperatura deve estar quente, se aumentar a temperatura, diminui a solubilidade. Ou seja, o oxigênio é um gás. Ou seja, vai ter pouco oxigênio aqui na água e os peixes vão ficar aqui em cima, para onde é a região mais rica de oxigênio. E quando eu falo em solubilidade do gás, eu tenho que levar também em consideração a pressão e temperatura. Por que não no estado líquido e sólido? Porque eles são pouco influenciados com a pressão. Somente o gás é influenciado de forma considerável. Vamos ver aqui o exemplo. A gente sabe que, não sei se vocês estão lembrados, que o volume é inversamente proporcional à pressão. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. São inversos. Quando um cresce, o outro diminui. Observa aqui a figura. Observa o volume da caixa. Aqui tem um volume grande, né? Está cheio de partículas aqui soltas na caixa. Quando eu diminuo o volume, quando eu abaixo esse êmbolo aqui, como um exemplo, vocês observam que eu diminui o volume. Se eu diminuir o volume, então aqui aumentei o quê? A pressão. Com o decorrer do tempo, os gases que estão aqui, vão começar a ser solubilizados, ou seja, vir para solução. Esse processo aqui é forçado, porque a tendência dele, no equilíbrio, ou seja, no sistema normal, era para estar deste jeito, nessa concentração. Após eu aumentei a pressão, eu influenciei na solubilidade. Eu forcei a solubilidade desses gases. Um exemplo bastante comum aqui é o refrigerante. Quer dizer que aqui é uma garrafa de refrigerante. Aqui vai ter o líquido. No momento que eu abrir essa tampa aqui, vai alterar a pressão do interior do gás, do recipiente. Aqui vou ter gás solubilizado de forma forçada, com a pressão aqui, né? Quando eu tiro essa tampa, o gás automaticamente que estava aqui, solubilizado, ele começa a sair. Aí faz aquela zoada quando a gente abre um refrigerante, por causa disso. A primeira pessoa a observar isso aí foi um cara chamado Henry. Ele inventou a lei de Henry. O que essa lei diz? Que a solubilidade do gás depende da pressão e da constante, de uma constante, né, que é a constante de Henry.
Observa aqui no gráfico. A 20 graus Celsius, eu vou deixar a temperatura agora constante e vou variar a pressão. À medida que eu aumento a pressão, eu aumento o quê? A solubilidade do gás. Como a gente viu aqui no exemplo. Se eu mudar o gás, eu mudo o perfil da curva. Ou seja, a natureza do gás influencia na solubilidade desse gás diante da pressão, tá certo? Bom, a gente terminou a parte teórica da aula de hoje, né? Vamos falar, eu quero que vocês façam um resumo da aula de hoje, né? Botando aqui o estado de agregação, quais são. Preencha aqui o quadro, né? Como é classificado a solução de acordo com o soluto, a natureza do soluto, proporção do soluto, solubilidade do soluto. E, se possível, aqui ainda adiciona se conduz ou não a eletricidade e se é favorável ou não com o aumento da temperatura ou não, ou seja, se é exotérmico ou endotérmico. Agora vamos para a parte prática, né? Questão. Quais são as soluções aquosa é água, né? Contendo uma única substância dissolvida que pode apresentar corpo de fundo. Quando eu falo corpo de fundo, eu lembro logo que super saturada. Ele está dizendo aqui na alternativa A que apresenta corpo de fundo é solução saturada e supersaturada. A gente sabe que saturada não apresenta. Ele diz aqui que somente saturada apresenta. Errado. A gente sabe que quem apresenta corpo de fundo é supersaturada. Insaturada, tanto faz diluída ou concentrada, não apresenta. Então essa letra C aqui está errada. E aqui também. Então só sobrou a letra D. Vamos para a próxima questão. Uma solução de cloreto de sódio foi adicionada a um cristal desse sal e verificou que não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado. Pode-se inferir que a solução original era. Observe, essa solução aqui foi adicionado apenas um cristal, uma molécula, um átomo, uma molécula de NaCl, por exemplo, na solução, e ela começou a formar precipitado, ou seja, ela estava bastante instável. A gente viu que solução instável é solução supersaturada. E solução estável é solução insaturada. E solução em equilíbrio é solução saturada. Vamos lá aqui. Solução estável. Ele está falando aqui solução insaturada. A questão, ela quer o quê? Uma solução supersaturada. Diluída é sinônimo de insaturada também. Ou seja, aqui também não é. Saturada em equilíbrio, a gente viu, né? Concentrada, ela pode chegar até saturação, tá certo? Mas geralmente é uma solução insaturada. E a alternativa correta aqui seria supersaturada. Essa questão, diferente da outra, ela usou o conceito verdadeiro de supersaturada. Vamos para mais uma questão. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em algum caso, o nitrato de sódio não se dissolveu por completo, ou seja, precipitou, né? Esse gráfico apresenta a curva de solubilidade do nitrato de sódio em função da temperatura. Os 6 pontos correspondem ao sistema preparados. Aqui está o gráfico, aqui estão os pontos do gráfico. E a questão pergunta o seguinte: a partir da análise desse gráfico,
É correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado são. Quando tem precipitado, a gente lembra lá o quê? Super saturada. Então, nesse gráfico aqui, ó, o que está em cima da curva vai ser saturada, o que estiver abaixo vai ser insaturada, e o que estiver acima vai ser super saturada. Então, no caso aqui, só seria o 3 e 1. A resposta correta aqui, ó, letra B. Mais uma questão. O gráfico ao lado mostra a solubilidade de um determinado sólido em água, em função da temperatura. Uma mistura constituída de 30 gramas do sólido e 50 gramas de água, a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. Foi deixado para esfriar lentamente e com agitação. A temperatura aproximada deve começar a cristalização do sólido. Quando eu falo cristalização do sólido, eu estou falando de precipitado. Quando eu falo precipitado, eu estou falando de super saturado. Ele quer saber aqui a temperatura aproximada que começa a cristalização. Primeiramente, aqui vamos copiar os dados. Eu vou ter o sólido, 30 gramas do sólido para 50 gramas de água. Observa aqui o gráfico. O gráfico está trabalhando com proporção de água de quanto? 100 gramas de água. Para isso, eu tenho que encontrar uma concentração equivalente. Como é que eu faço isso? 100 é o dobro de 50, né? Então, vou multiplicar isso aqui tudo por 2. A equação inteira aqui por 2. Então, aqui eu vou ter agora 100 gramas de água. E dissoluta aqui eu vou ter o quê? 60 gramas. Agora, eu ajustei a massa para se trabalhar com esse gráfico. Ou seja, a proporção de soluto e água aqui são equivalentes. Pronto, eu sei que eu vou trabalhar com 80 graus. 80 está aqui. E com 60 gramas. Está aqui. Então, o ponto de intersecção entre eles está aqui, na região insaturada. O que acontece com a questão? Ele pergunta se for esfriando lentamente, a que temperatura começa a precipitar. Vamos ver aqui, né? Estou esfriando, baixando a temperatura. Opa, cheguei aqui. Cheguei num ponto de quê? De saturação. A partir desse ponto agora, qualquer diferença da temperatura para baixo começa a precipitar. Então vamos aqui. Que ponto é esse aqui? Está em que temperatura? Vamos ver aqui. Está na temperatura de 70 graus. Então, a partir de 70 graus para baixo, começa a precipitar, né? Então, a temperatura aproximada vai ser 70. Última questão. Observe o gráfico a seguir. A quantidade de sulfato de césio, representado por essa forma, capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água, a uma temperatura de 60 graus. Ele quer aqui a saturação. É aproximadamente igual a... Bom, ele deu a temperatura aqui aos 60 graus. Vamos ver aqui na curva de solubilidade. A curva de solubilidade está trabalhando com 100 gramas de água. Está aqui, ó. Onde eu encontro o césio? O césio está aqui, ó. E essa daqui é a curva do césio. Ele quer saber a curva de solubilidade do césio a 60 graus. Vou ter aqui, ó, 60 graus. A curva do césio está aqui. E a quantidade em grama está aqui. Ou seja, o coeficiente de solubilidade para o césio a 60 graus Celsius vai ser igual à quantidade do sal, que é o sal de césio,
equivalente a 200 gramas, tá aqui, ó, do sal para 100 gramas, tá aqui, ó, da água. Ele quer saber a temperatura de saturação. A gente sabe que qualquer ponto aqui em cima da curva é ponto de saturação. E esse aqui, no coeficiente de solubilidade, também é um ponto de saturação, né? Então vamos ver aqui a proporção. Eu estou utilizando 500 gramas. Eu sei que em 100 gramas eu consigo dissolver no máximo 200. Em 500 gramas, que é 5 vezes o valor de água da inicial, eu consigo dissolver, na lógica, 5 vezes o valor do sal, né? Ou seja, 1000 gramas de sal. Então a resposta correta aqui, a letra E. Com isso a gente conclui a aula de hoje, ficou um pouco extensa, né? E até mais, hein?